Você citou tantas coisas legais, Daniele, agora nessa pergunta do André, nesse bate-bola. Por exemplo, a questão do inconsciente. A gente sempre escuta muito essa questão do estado de flow, que deve estar relacionado ao inconsciente. E como eu falei, antes de estar aqui no mercado, eu tinha salas de aula, trabalhava lá com a matemática, e tem um ciclo de aprendizado. Se a gente fizer um comparativo com, sei lá, aprender a dirigir. Então a pessoa sabe, quando ela vai aprender a dirigir, que ela não sabe nada. O Robert Dilts, né, que defende essa tese, ele fala que é a primeira fase, você tem consciência do não saber. Então a pessoa chega e fala, não sei nada. Ela senta na frente do volante, gira, fala o câmbio, ela começa a ter uma incompetência consciente. Então ela já sabe o que o câmbio faz, ela sabe o que o volante faz, a seta. Aí depois ela passa para uma terceira fase, que ela tem a competência consciente, ou seja, para poder dirigir, ela começa a tem que pisar na embreagem, tem que olhar para o lado, tem que passar o câmbio. Então ela está consciente, mas ela está fazendo tudo ao mesmo tempo e pensando que aquilo nunca vai acontecer. E a quarta fase, que é quando o inconsciente toma o poderio da questão e a pessoa dirige e até erroneamente faz mais coisas dirigindo quando nem percebe que ela está dirigindo. E aqui no trading, né, não no investimento, mas no trading, nesse ofício de alta performance, eu percebo que essas 4 fases se encaixam assim como uma luva no meu ponto de vista. Não sei se você... Difícil a pessoa compreender isso, porque quando as pessoas dão um exemplo, por exemplo, como dirigir, andar de bicicleta, ela faz uma associação de que o inconsciente ele atua nas coisas físicas, né, de movimento, e é óbvio que ele faz isso, e na verdade ele precisa de muito pouco para poder... Bem, primeiro, antes de avançar nisso, vou fazer um parênteses, assim. O inconsciente, na verdade, antigamente se pensava que a parte inconsciente, como Freud falou, tanto que hoje em dia os cientistas nem usam, muitas pessoas evitam até usar a palavra inconsciente. Você vê que o Kahneman usa sistema 1, sistema 2, tem caras que escrevem sistema elástico, novo inconsciente, para não falar em inconsciente, para não associar a Freud. Por quê? Porque o inconsciente que Freud trouxe era como se fosse algo, um lugar obscuro dentro de um lugar que tipo era um buraco negro, onde você guardava os recalques do pai, a vontade de transar com a mãe, a vontade de ficar com a mãe. Pode falar, sem problema. Era mais ou menos uma coisa assim. Estou aqui, desculpa o pessoal do Freud, não, que ele é maravilhoso e, inclusive, ele tem um peso absurdo. Eu estou falando assim meio caricato só por uma questão didática. Mas a neurociência falou o seguinte, não, peraí, o inconsciente ele não é um cantinho obscuro, num buraco negro no seu cérebro, onde você esconde os recalques sexuais de pai e mãe. Quer transar com a mãe. Não, não é isso. O inconsciente é tudo. Então, quando a gente fala de inconsciente e consciente, a gente está falando de processos, tipos de processamento. Então, nós temos um tipo de processamento e outro tipo de processamento. Ambos acontecem simultaneamente. A prevalência é do processamento que você não tem acesso. Por quê? Porque se nós fôssemos colocar em capacidade computacional, o processo que a gente chama de consciente, o processamento consciente, eu vou falar aqui um número qualquer aqui, mas é um número que já foi publicado, tá? Mas é óbvio que tem que ter as ressalvas aí de quantificação. Mas é como se, assim, o processo consciente, ele processa em mais ou menos 20 mil bits, contra, tipo, 15 milhões de bits do processamento não consciente. Então, ele está falando de dimensões muito grandes, muito diferentes. E tem que ser assim, porque é colossal a quantidade de processamento que você faz agora, nesse instante. Então, você imagina que, por exemplo, pela sua retina, está entrando por um buraquinho, que, na verdade, tem o diâmetro quase que de uma unha aqui, se você olhar, está entrando fótons de luz que você não tem a menor ideia se tem cor, profundidade, contorno, brilho, tridimensionalidade, não tem nada disso. Você tem um hardware que está fazendo todo esse processo para você e está te dando essa experiência Technicolor aqui que você está me vendo. Mas isso tudo é um software fazendo. Você consegue imaginar a quantidade computacional que está acontecendo? Para eu ficar em pé aqui, a quantidade computacional que está acontecendo é surreal. Eu tenho aqui sensores que estão milimetricamente mensurando aqui se eu estou caindo para frente ou para trás para me manter em pé. Se der pau numa coisa dessa, eu caio. A mesma coisa para a tomada de decisão. A tomada de decisão, do ponto de vista da neurobiologia, ela é tão fascinante que, com certeza, por isso que assim, recruta cientistas do porte de Kahneman, né, de N outros, de Casánigas, e, enfim, centenas de cientistas assim, dessa categoria, para estudar,
Por quê? Porque é a mesma coisa. A cada instante, cada decisão que a gente está tomando, não importa qual, ela está sendo feita seguindo essa arquitetura e seguindo premissas que, tipo, a gente não tem acesso. E como que a gente tem essa percepção, né? Como que, ao mesmo tempo, eu tenho essa ilusão cognitiva de que eu estou fazendo tal coisa, de que existe esse controle, né, André, que a gente pensa que a gente tem sobre todas as coisas, que a gente costuma achar que literalmente é uma ilusão cognitiva. Então, assim, é tão fascinante o entendimento da tomada de decisão, assim, que no mercado, quando se fala de inconsciente, quando você boleta, é uma miríade de processos que você não tem a menor ideia. Conscientemente, você tem ali aquela sensação de que o que está acontecendo é um cruzamento de uma média, ou que bateu ali, ou porque um indicador, ou porque um padrão de candle, ou seja lá whatever, que a pessoa esteja lá olhando, mas, na verdade, são um monte de outras coisas que fazem com que a ação emerja. A ação, ela é sempre o resultado final de processos que vieram antes. Então, assim, com certeza, assim, os principais pontos que vão fazer com que um operador vá ter êxito, acho que aqui pode até depois vocês editam e tiram essas coisas que são muito esotéricas, né? Porque se não der fundamento, fica parecendo esotérico. Mas, assim, quando você aceita, por exemplo, André, que você consegue, que você pode, porque no seu caso, por você dizer assim, cara, eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu, estatisticamente, fiz 1000 trades e eu segui essa regra. Então, quando você fez essa matemática toda e você falou assim, cara, isso para mim agora faz sentido, é como se você falou o seguinte, agora eu dou permissão de ganhar, agora eu tenho as evidências que eu queria para dizer que a coisa é possível. A sua máquina, um nó da sua máquina tem assim, ele aceita a possibilidade de ganhar. Ele pode ganhar, ele vai conseguir, porque isso para ele faz sentido. Você achou argumentos e evidências matemáticas, você precisou disso. Tem pessoas que não precisam. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo, e ele eu gosto de citar ele assim, porque ele é um cara que não tem vergonha de falar sobre... falar o que ele quer, porque ele é um dos grandes operadores um dos maiores operadores que já teve aqui no Brasil, assim, scalper, né? E ele... Se você falar o nome, provavelmente eu sei quem que é. Não sei se pode... É o Formiga. Quem? O Formiga. E aí, realmente. O Formiga falando assim, eu perguntei para ele assim, quais são os seus critérios? Ele, inclusive, tem até um vídeo dele até falando com o Quinhas, né, sobre isso, ele até falou isso publicamente, isso não é uma coisa... eu opero, eu sinto a hora que é para entrar. Ou seja, a pessoa que não tem vergonha, né, de dizer assim, eu sinto, se você opera baseado em... Não, eu sinto a hora que é para entrar, eu sinto. Então, é muito interessante isso, essa naturalidade para falar sobre isso. E a neurociência trouxe a explicação para isso que se fala quando a gente diz o que é esse isso, né? O que é esse sinto. Então, entender a cognição, entender que, na verdade, é impossível você controlar uma emoção. Uma emoção, você não se controla, você controla... Você precisa dela, na verdade, ela é a pista, né, do que está acontecendo. Então, assim... Eu falei, eu falei um monte de coisa assim, o que eu só falei sobre o inconsciente, olha, tudo isso que ele estava falando sobre o inconsciente. Resumo, o consciente e o inconsciente, na verdade, você opera basicamente pelo seu inconsciente, por mais que se tenha a sensação de que estamos operando racionalmente, né?